Olá, estudante da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico da função quadrática. Então, continuamos nosso estudo sobre função quadrática e vamos falar um pouco sobre o gráfico dessa função e seu valor de máximo ou de mínimo. Então, vamos lá. O gráfico da função quadrática é dado por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse gráfico é sempre uma curva e essa curva nós damos o nome de parábola. Essa parábola, pessoal, ela pode ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. O que determina se essa parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo? O coeficiente A. Então aqui nós temos um exemplo, quando o meu A é maior do que zero, ou seja, o meu A é positivo, concavidade da parábola voltada para cima. Aqui, o meu A é menor do que zero, ou seja, o meu A é negativo e a concavidade da nossa parábola é voltada para baixo. Os zeros dessa função. Quem são os zeros da função, pessoal? É quando a gente calcula x' e x'. A gente faz o uso da fórmula de Bhaskara para conseguir encontrar x' e x'. Eles são chamados de raízes ou ainda zero da função. Por quê? Porque no momento em que a parábola corta o eixo do x, a nossa ordenada y é nula, né? Então, está aqui, ó, o meu x' e x', que são chamados os zeros da função, e eles sempre acontecem quando o meu y é igual a zero. Aqui, nós fazemos a análise do discriminante. Quem é o discriminante? O discriminante é o delta. E aí nós temos algumas situações. Através da análise desse discriminante, nós podemos determinar quantas raízes uma função tem. Se ela tem uma raiz real, duas raízes ou nenhuma raiz, né? Então, através da análise do delta, nós conseguimos essas respostas. Temos dois casos, quando a concavidade da parábola está voltada para cima ou quando a concavidade da parábola está voltada para baixo. Analisando o delta. Delta maior do que zero. Então, o delta foi positivo. Delta era positivo, significa que nós temos duas raízes reais, x' e x', e eles são diferentes, né? Concavidade está voltada para cima porque o meu A era maior do que zero. A maior do que zero, concavidade da parábola voltada para cima e o meu delta é igual a zero. O que significa? Que nós temos uma raiz real, ou seja, o meu x' e o meu x' são iguais, têm o mesmo valor. Próximo, quando o meu delta é menor do que zero. Delta é número negativo. Concavidade da parábola voltada para cima, por causa do A positivo, e quando o nosso valor de delta é negativo, significa que nós não temos uma raiz real. Essa raiz existe, mas no conjunto dos complexos e não nos dos reais. Esse gráfico, essa parábola, não toca o eixo do x, ok? Concavidade da parábola voltada para baixo, significa que o meu A é um número negativo. O delta é positivo, duas raízes reais e diferentes, x', x'. Concavidade novamente voltada para baixo, porque o A era negativo e o valor do delta é igual a zero. Significa que nós temos apenas uma raiz real. X' e x' têm o mesmo valor. E por último, né? Concavidade da parábola está voltada para baixo, porque o nosso A era menor do que zero, negativo, e nós temos um delta menor do que zero. Delta, novamente, é um número negativo. Significa o quê? Que essa parábola não tem raiz real, ou seja, o gráfico dela não toca o eixo do x. Então, nesse vídeo, nós falamos mais um pouquinho sobre a função quadrática, valor de máximo e de mínimo de uma função quadrática. Espero que vocês tenham gostado e até breve!